seja Deus, irmãos. Como eu referi, estou deveras feliz por ver esses rostinhos, seu Silas. Tanto tempo que eu não vejo seu Silas. Abandonou nós, seu Silas. Não pode subir, seu Silas. Leva ele uma técnica para nós dele. E todos os outros irmãos da Maria José, quanta saudade da senhora. E parece que está mais nova. Os irmãos ficam mais jovem ainda. Irmãos, eu estou muito contente. Alguns rostos que eu não conheço, mas louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom? Sejam acolhidos todos, tá bom? Porque é muito bom vê-los. Um dia, irmãos, nós não nos separaremos mais. Nunca mais. Eu nunca mais vou me separar de vocês. Do Marcos, uma alegria muito grande de Deus. Amo muito vocês. Por que eu amo vocês? Porque vocês são o povo de Deus. Vocês são a família de Deus. Família esta que nós estaremos juntos, da Maria José, para sempre. Um dia. Não mais sem as limitações deste presente. Dessas dificuldades todas pelas quais nós passamos, queridos e amados irmãos. Porque não é fácil. Eu sei que foi difícil para vocês chegarem até aqui. As irmãs depois têm que fazer almoço, aquele rebuliço, tudo com dificuldade. Mas, louvado seja Deus que vocês conseguiram chegar até a casa de Deus. Então eu estou muito feliz por isso, irmãos. Traga um abraço, tanto de Ibaté quanto de São Carlos. Porque estamos nos dois lugares, né? E os irmãos mandam então um abraço apertado para vocês, tá bom? Sintam-se amados por todos nós lá. E nós estamos por lá orando por ti, por vós, porque sabemos das lutas que enfrentam por aqui, junto com a Reverenda Gisele, porque servir a Deus traz morte. Olha que interessante. Chegar-se a Deus traz morte para nós, sobretudo para o nosso ego, para o nosso corpo. Então, o altar de Deus é vida para vida e morte para morte. Alice, super Alice, eita Alice, sempre uma bênção nessa Alice. Glória a Deus. Mas eu acho que isso daqui deve estar ligado, eu acho que é melhor desligar, né? Então fica dois aqui. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos então à palavra de Deus que nos sustenta e que não sabemos que tipo de luta enfrentaremos durante esta semana, então precisamos nos robustecer. E do que nós precisamos nos robustecer? O que nos enche? O que enche o homem e a mulher de Deus para que vença o mundo, senão a palavra de Deus? Tá? Então os irmãos que estão armados aí, abram por favor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã tão linda de domingo, né? A morada do sol, aqui nós estamos, onde o sol mora. Louvado seja Deus. Cidade esta que amamos muito. Então, livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler, queridos irmãos, a partir do versículo 2, tá? Do 2 ao 3. Então, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Aliás, vamos ler o primeiro, versículo 1 até o 3. Os irmãos que tiverem, alguém que tiver uma voz potente aí, pode ler, por favor. Então, a partir do versículo 1 até o 3. O 3 é: Isso. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
De repente, virá ao templo do Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do livres e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como detentor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, Marina, pela leitura da palavra de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Não é outra coisa, Senhor, senão a Tua palavra. Nesta manhã tão linda de domingo que o Senhor preparou para nós, junto com esses amados irmãos aqui de Araraquara. Ó Senhor, queira nos falar segundo a Tua boa e maravilhosa vontade. Nos ilumina, Senhor, para entendermos. Dai-nos corações sensíveis à Tua palavra, porque a nossa mente e o coração estão tão cheios de tantas coisas. Mas neste instante sagrado, Senhor, concede-nos a reflexão sobre o que o Senhor nos quer falar nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em São Carlos, nós estamos aprendendo especificamente sobre os profetas menores. E Malaquias é um dos profetas menores. E nós estamos meditando sobre isso, lá em São Carlos. E nós aprendemos então que todos nós, vejam que interessante, queridos e amados irmãos, todos nós somos mensageiros de Deus, olha que legal, para alertar, avisar esta geração de que o Senhor vem. Ele vem, Jesus vem. Então é preciso que nós, como mensageiros que somos, avisemos esta geração, os que estão aos nossos derredor, avisemos, alertemos sobre quais valores nós temos andado. Se valores terrenos, que são transitórios e passageiros, ou valores celestiais, que são eternos, que nos impulsionam para a eternidade, como estamos fazendo nesta manhã, ouvindo a palavra de Deus. Então, eles não ouvirão se nós não falarmos. Ninguém vai ouvir se a igreja não falar. Olha a responsabilidade da igreja, Marcos. Então, não será às vezes, muitas vezes não será pelo nosso convencimento, pela nossa oratória, que olharão para Deus. Talvez não seja desta maneira que esta geração olhará para Deus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, elas olharão para Deus através do filtro das nossas vidas. E aqui é que é interessante. O nosso viver, Igreja de Araraquara, pode ser uma inspiração para muitos. E é interessante que eles vão observar, nós que professamos a fé no Evangelho, como nós nos comportamos diante das situações diversas da vida. Olha que interessante, porque eles olham para nós. Eles vão olhar para nós. E aí eles vão observar se diante das situações nós paramos ou avançamos. Quais atitudes tomamos diante das dificuldades e vicissitudes desta vida? De qualquer forma, eles olharão para nós. Então vejam que nós estamos imbuídos desta mensagem. E interessante que o próprio nome, Malaquias, significa meu mensageiro. Meu mensageiro. Mensageiro de Deus, desse Deus que nós louvamos agora há pouco. E a primeira pergunta
que eu faço aos irmãos e que foi feito ao meu coração, de quem nós temos sido mensageiros, porque o sermão, sobretudo, ele precisa ser de aplicabilidade, porque senão nós vamos ouvir o sermão, mas nós precisamos aplicá-lo no nosso viver diário, visto que as pessoas olham para nós como servos de Deus. De quem você tem sido mensageiro? Quando você abre a tua boca, lá no teu lar, no teu trabalho, ou mesmo na igreja, junto com os irmãos, quais mensagens emanam do seu ser? Existe uma canção, eu acredito que tem no nosso ginásio, diz: sou forasteiro aqui, eu não sou daqui, eu venho de um outro lugar, eu estou em terra estranha, aleluia, eu tenho uma mensagem para vocês, porque eu sou um forasteiro aqui. E quem manda esta mensagem, diz o hino, né? É o próprio Deus. E qual é esta mensagem para esta cidade, ou para aqueles que estão ao meu redor? Reconciliar-vos já. Agora, vocês precisam se reconciliar com Deus. Olha, Marcos, a mensagem que nós temos, assim como o profeta Malaquias tinha para o povo. E é interessante, irmãos, que o livro do profeta Malaquias foi escrito de uma forma, em forma de diálogo. Ou seja, alguém fala, alguém responde. Alguém fala, alguém responde. Cerca de 400 anos antes de Cristo foi escrito o livro do profeta Malaquias. A profecia fala com a nação de Israel, mas sobretudo, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos, sobretudo fala com os sacerdotes e com os levitas, ou seja, aqueles que estavam servindo a Deus no templo. E o momento que eles passavam ali, queridos irmãos, era um momento muito difícil. No momento da mensagem do profeta Malaquias, momento dificílimo, momento de que eles retornavam do exílio, estavam exilados e agora voltam à sua terra. Passaram pelo exílio babilônico, pelo exílio assírio, e agora chegavam na sua terra, mas eis que a sua terra estava arrasada. Não havia absolutamente nada na terra, tudo precisaria ser reconstruído, queridos irmãos. Às vezes é preciso recomeçar. A liberdade veio para eles, depois de um aprendizado no exílio, como aqueles que eu citei, que estavam encarcerados lá na prisão de Tirapina. Mas era preciso reconstruir. E a pergunta que nós fazíamos para aqueles moços lá que estavam encarcerados é: o que você vai fazer quando você sair daqui? Ele disse: eu vou recomeçar. Louvado seja Deus. Então às vezes é preciso recomeçar. Às vezes é preciso recomeçar a nossa vida espiritual, reconstruir o próprio templo, irmãos, o local maior de adoração a Deus. Naquela situação estava passando por uma reconstrução, pois havia sido derribado pelo inimigo. E às vezes isso acontece conosco. Nossa fé às vezes está no limite, e ela às vezes é derrubada pelo inimigo ou pela ação dele. Então é preciso reconstruir muitas vezes. Faltava tudo naquela ocasião para aqueles nossos irmãos. E o profeta foi chamado naquele momento. Não tinha absolutamente nada, nem alimentos, queridos irmãos. Era um momento muita falta, não havia emprego, não havia absolutamente nada, nem comida. A própria fé do povo estava em declínio total e absoluto. E é interessante que isso refletia como eles adoravam a Deus. Porque dependendo da situação, Marcos, nós adoramos de um jeito. Dependendo da situação, nós adoramos de outro. Porque na dificuldade, igreja amada,
é difícil de adorar. Adorar a Deus, quando tudo vai bem, é fácil. Mas e quando os muros estão derribados? Nossa fé está lá no chão, desacreditados por todos, até a família. Nós aprendemos ontem, no curso de líderes, que o primeiro que desconfia de nós é a família. Você? Ah, não dá, você não vai. Isso refletia tanto na vida da igreja, irmãos, que os sacerdotes, olha que interessante os irmãos aí que estão na frente do trabalho, né? Os sacerdotes realizavam o culto formalmente, sem paixão, faziam por fazer. Ah, tem que ir lá mesmo, tem que ir na reunião, então o que fazer, senão a reverenda vai puxar a orelha. Né? Faziam para ganhar os seus salários, porque eles eram assalariados no templo. Por isso a palavra de Deus veio para eles, os levitas. Não tinham um coração na adoração, cantavam por cantar, como se canta qualquer canção, e não adoravam verdadeiramente o Senhor. Cantavam mecanicamente. É interessante que, se vocês lerem o capítulo 1, retornarem, vocês vão ver e constatar que a frieza espiritual era tamanha, que na hora do sacrifício, que tinha que se apresentar um cordeiro, ou uma pombinha, ou o que for, para sacrificar a Deus por conta dos pecados, porque isso era feito semanalmente, isso apontava para Jesus. O povo, a fé do povo era tão pouca, tão pequena, que eles separavam os animais que estavam doentes. Olha, irmãos, vai ter sacrifício, mulher, pega um animal aí para nós sacrificarmos, pega um doente para nós entregarmos a Deus, porque os bons nós vamos vender. Entregavam aqueles doentes, cegos, coxos, enfermos a Deus. Animais defeituosos. O que será que nós estamos entregando para Deus? Será que estamos entregando o melhor para o nosso Deus? É interessante que o próprio Deus, né, na forma do diálogo, ele vai dizer: olha, vocês ainda me questionam, dizem em que, Senhor, que nós estamos pecando contra ti? Porque o povo fazia isso. O profeta falava e eles batiam, questionavam. Mas em que nós temos errado, Senhor? O que nós estamos fazendo? E aí Deus respondia: pega essas oferendas que vocês têm me trazido e entreguem aos seus príncipes, vejam se eles se agradarão de vocês, com esses animais cegos, mancos. Irmãos, o que nós temos entregado para o nosso Deus, que nós louvamos agora, nesta manhã que Ele nos deu o ar para respirar, e nós não estamos encarcerados, aleluia, não estamos numa penitenciária subjugado pelo Estado, porque cometemos alguma coisa, ou algum erro. Estamos livres para adorar o nosso Deus. E é interessante que 2 profetas antecederam o profeta Malaquias. Vejam, irmãos, como era o coração do povo. Ageu e Zacarias já haviam profetizado, não havendo pelo povo receptividade nem acolhimento. Por isso eu me referi aos irmãos que prestassem atenção na palavra, para não ser somente mais um sermão. Mas o que eu aprendo disso? Deus então envia Malaquias, o último profeta. Louvado seja Deus. Talvez esse seja o seu último sermão. O último sermão que você vai ouvir. E ele disse: vai lá, Malaquias, fala, povo. E Malaquias vai, encerrando então o ciclo profético. O profetismo termina em Malaquias. A comunicação direta de Deus com o homem encerra-se em Malaquias. Interessante, né?
A partir dali, irmãos, Deus silencia por 400 anos. Olha que coisa, irmãos. Irmãos, que nesta manhã não haja o silêncio de Deus para nós a partir de hoje, mas que Ele envie mais profetas para falar conosco. Malaquias marca o fim do período profético, até a chegada, até a plenitude dos tempos. E Mateus, quando ele se faz nascer de uma virgem, começando então agora a aliança, uma nova aliança com Deus. Malaquias continua exercendo seu ministério profético e chama a atenção do povo, chama ao arrependimento, chama a atenção dos sacerdotes e dos levitas para que façam, para que restaurem o culto ao Senhor, não por obrigação ou por profissão, mas com verdadeira devoção e reconhecimento por quem Deus era. Quem é Deus na tua vida, irmãos? Quem Deus é para você? Se chegassem para mim hoje e falassem, quem é Deus para você? Será que Deus é para você ou é para nós apenas um serviçal? Eu estou precisando disso, Senhor. Me acorda. Não, eu determino que o Senhor agora vai fazer. Interessante, irmão. Quem é Deus para você? E o povo questiona Deus, questiona as palavras do profeta. Retrucam, irmãos, rebatem o que Deus fala. Nós olhamos para esse nosso tempo, é a mesma coisa. Saia para falar do amor de Deus e do Evangelho, para você ver quantas colocações as pessoas terão na ponta da língua para falar. Eu? E uma igreja? Mudar de vida? Para quê? Assim, toda a palavra que Deus falava, irmãos, era rebatida. Agora, o que nos chama a atenção nesta manhã, e que falou muito no meu coração, é a reação de Deus. Aleluia, Senhor. A reação de Deus aqui é fantástica em face da atitude do povo. Ele responde com paciência, irmãos. Aleluia. Com amor e paciência. E não é assim que Ele nos trata? Ainda bem. Deus pondera, responde para o povo, dona Regina. O povo questiona, ele fala, ele responde. Ele orienta o povo. O povo desdenha dos profetas, ele orienta o povo. O povo é infiel, Deus é fiel, irmãos. Mesmo na infidelidade deles, Deus respondia com paciência às suas indagações, pois sabia da sua fragilidade e sabia da promessa que havia feito aos antepassados. Porque Deus é fiel, irmãos. Ele fez uma aliança com os nossos antepassados. Por isso a paciência dele conosco, comigo. Louvado seja Deus. Existe uma canção que diz, como explicar Deus? Deus, não há como explicar Deus. E as pessoas questionam, servir a Deus? Os ímpios prosperam. Por que eu vou servir a Deus? Olha que interessante, irmãos. E não estou errado, viu? Se você observar a vida daquele que não serve a Deus, do ímpio, parece que ela prospera mais. Né? Eu servir a Deus? Os ímpios prosperam e nós só temos tribulações, Cristo. É uma atrás da outra. Não percebem, irmãos, e Asaf, o salmista Asaf, quase cai nessa armadilha de olhar para os ímpios e ver como eles eram prósperos e quase perde sua fé. Mas o Senhor continua a falar conosco e as pessoas não, e muitas vezes nós também não percebemos a voz de Deus que nos clama dizendo: eu quero apenas que vocês entendam a minha palavra, que ela é um chamado ao arrependimento.
olhem para o ímpio, porque no seu momento ele será julgado. Olhem para aquilo que eu preparei para vocês na eternidade. E vejam o que eu preparei para eles também na eternidade. Haverá uma diferença, irmãos, daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Um dia, Jesus, no contexto do Sermão do Monte, ele ainda vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Oh, irmãos, quantas vezes, Senhor, faça justiça para nós. Às vezes até dentro de casa, uma fala sua que foi mal entendida, você é julgado. No trabalho, irmãos, ele fala: Senhor, eu não sou merecedor dessa pecha que eles colocaram em mim. E às vezes o ímpio se sai bem e eu não me saio bem, Senhor. Mas aguarde, irmãos, o fim deles está próximo. E é interessante que o profeta vai dizer isso: eu vou mandar, eu vou enviar o meu mensageiro. Eu vou enviar. Se vocês prestarem atenção na leitura, eu vou enviar para vocês o meu mensageiro. Eu vou enviar o meu anjo. E aqui ele fala também, irmãos, de João Batista, que vai preparar o caminho. O Senhor a quem vocês buscam, ele virá ao seu templo. O anjo do concerto a quem vós buscais, ele virá, diz o Senhor, e ele trará justiça, apontando para Jesus. O anjo da aliança, o próprio Jesus que virá. E é interessante que veio para a restauração não somente de Israel, mas para todos aqueles que creem. É certo que ele vem, mas olha que interessante. E aqui nós vemos o vaticínio bíblico sobre a vida daqueles que não confiam e que desdenham da palavra de Deus, queridos irmãos. Ele virá sim. O dia do Senhor vai vir. A Marina deu para nós. Ele vai chegar. Mas quem subsistirá? Aleluia, Senhor. Quem é que vai ficar na presença dele? Pois que o dia do Senhor virá, mas ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Aleluia, irmãos. O fogo do ourives. Às vezes passamos por tantas tribulações, não entendemos que é necessário que esse fogo nos queime, nos aqueça, para que as impurezas sejam separadas de nós, Marcos. Por isso que há o fogo da tribulação. E olha que nós nem derramamos o nosso sangue ainda, pela causa de Cristo. Então ele vem, o dia do Senhor vem, mas quando ele se aproxima, como já foi referido nesta manhã, há um confronto, porque nós somos pecadores. E todos nós morremos, precisamos morrer quando se aproxima. Quando você se aproxima de Deus, você morre. Por isso o altar é morte. Quando nós mais nos aproximamos de Deus, vemos como somos pecadores. Somos revelados por Deus. Porque aparece tudo que nós somos. Aquele que está em oculto, aparece. Agora, esse fogo, irmãos, ele vem para nos aquecer, para nos purificar, e ele dói, mas ele nos leva à reflexão e à mudança, e é isso que o ímpio não faz. Ele desdenha da palavra. O fogo não é para matar, ou para desgastar, ou para destruir o ouro, mas é para retirar as impurezas. Por isso as tribulações. Quando o ourives aquece o ouro, separa as impurezas, sai dali um ouro puro de Ofir. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos na igreja. E é interessante que esses dias lá em Baté, um marido falou para a esposa: não vá mais para a igreja, porque você é assim, aqui dentro de casa, você bate as panelas. As irmãs não batem panela não, né? Não está nervosa. Ainda não é José. E nem bate a panela na cabeça dos irmãos.
você não vai mais para a igreja, porque não compensa você. Olha, irmãos, olha se não é o assopro do próprio Satanás. Você não vai mais porque você não muda. Você vai na igreja à toa. Ora, ela reclamou comigo, né? Eu falei, não deu ouvidos, porque é nós que temos que ir para a igreja, é nós que somos os pecadores, nós precisamos estar lá. A casa de Deus é um hospital. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos ir. E é interessante que lá em Baté tem, não sei se os irmãos já viram que eu copiei lá da igreja de São José do Rio Preto, uma frase bem na entrada da igreja, dizendo assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque se é perfeito, irmãos, não precisa estar na casa de Deus. Já foi arrebatado, já foi embora, né? Pois é. Aí eu disse, não deu ouvido do teu marido, vai para a igreja. Com o tempo você vai parar de bater as panelas. Porque você vai aprender, por exemplo, o fruto do Espírito em Gálatas 3. Paciência, porque Deus teve paciência conosco. Mas você não vai primeiro parar de bater as panelas para poder você ir para a igreja. Não faça isso. E às vezes, queridos irmãos, as dificuldades são os instrumentos divinos para nos refinar, mas nunca para nos destruir. E é interessante que ele vai falar do lavandeiro. Naquela época, irmãos, não é que nem hoje, viu? Que as irmãs têm as máquinas de lavar. Eita, glória! Tem irmãs aí que tem 2, 3 máquinas de lavar. Põe lá as roupas, deixa bater lá e aí fica no celular. Então vocês viram? Hoje é uma beleza, irmão. As irmãs não tem preocupação nenhuma. Põe a roupa lá, já sai tudo bonitinho para pôr no varal. Ainda bem, né, irmãs? Ainda bem, porque as irmãs nunca param. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, Cristo, o lavandeiro passava, batendo, olha, eu vou passar para buscar as roupas, vocês preparem. Aí todo mundo preparava, porque naquela época era tudo muito sujo, não tinha asfalto, não tinha nada, era uma sujeira. Não tinha as questões higiênicas que hoje tem. E as roupas eram muito encardidas. Vocês terem uma ideia, não se trocava a roupa como a gente troca hoje. Era a semana inteira com a roupa, mano. Complicado, hein? Aí juntava as roupas, aí o lavandeiro vinha e passava. E normalmente era homem. Por quê? Para ser forte, irmãos. Pegava aquelas roupas, levava no ribeiro e batia nas pedras. Colocava potássio para tirar as manchas, aí batia nas pedras. Para as roupas ficarem limpas, para tirar as manchas que havia naquelas roupas, queridos e amados irmãos. E é importante entender que às vezes dói para sair de nós algumas manchas. Por exemplo, o verniz religioso. Eu tenho dito lá em São Carlos, lá em Baté, irmãos, quando você vê uma pessoa muito certinha, muito religiosa, fica longe. Fica longe. Tá bom? Porque é o verniz religioso. O Senhor tira de nós esse verniz religioso para que nós sejamos quem nós somos. Nos desnudemos ainda mais diante da igreja de Deus. Nós contamos ontem lá no curso que nós tivemos de liderança, nós contamos que na semana retrasada, lá na quarta-feira, no culto de oração, eu falei, irmãos, eu preciso contar uma coisa para vocês, porque esta semana eu fiquei bravo, muito bravo, eu sou muito nervoso, e aí eu falei palavras duras para alguém, sendo que foi uma coisinha à toa, eu deveria ter relevado, e eu fui bravo, irmãos, e eu queria falar com os irmãos, e aí fiquei lá quietinho, falei, pronto, né? Agora a pessoa vai ficar voltado. Daqui a pouco, irmãos, os mãozinhos levantando, pastor, eu também, fiquei bravo, eu fico nervoso, eu estou, não sei o que, aí o outro falava, então foi um momento muito interessante, irmãos, de confissão das nossas fraquezas e outras coisas mais, porque às vezes precisamos desse lavandeiro. Louvado seja Deus. Venha, Senhor, venha, nos dá a esperança da tua vinda, mas também, Senhor, nos dá esse temor e nos dá esse coração para permitir que o Senhor nos refine como um ouro no fogo e não reclamemos na hora das dificuldades e das tribulações. Nos faça, Senhor, homens e mulheres constantes nele, constantes na obra, como diz o apóstolo Paulo, sendo firmes e constantes, ajudando a reverenda aqui, irmãos, assim como os
irmãos já fazem. Senhor, nos faça pessoas que não recuem diante da batalha. Quantos, queridos irmãos, para finalizar, ficando pelo caminho, em face do primeiro problema. Não vou, é interessante isso. A primeira coisa que a pessoa faz quando vem esse negócio é dizer, não vou mais na igreja. Por que será, hein? Quando vier os problemas, fala assim, ó, não vou mais trabalhar. Pronto. Ou então, não vou mais tomar cachaça. Ou então, agora eu vou me acabar de ler a Bíblia. Ninguém fala isso, né? Gente, eu estou com tanta pressão, eu estou tão oprimido que agora pode trazer todas as versões da Bíblia que eu vou ler todas, só de raiva. Ninguém faz isso, irmãos. Ninguém faz isso. Mas a primeira coisa que vem de Satanás só para ouvir, não vá mais ouvir a palavra de Deus, porque ela é o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro, que nos purifica com isso. Senhor, nos faça assim então, não nos deixe pelo caminho, mas reacenda em nós, Senhor, a esperança do porvir, e que a nossa vida seja fundamentada, Senhor, na Tua palavra, ainda que venhamos a errar, tenhamos a coragem de confessar aos irmãos os nossos pecados e as nossas fraquezas, porque assim fazendo, irmãos, nós alcançamos a misericórdia. E não precisamos ser quem nós não somos, porque é um peso carregar quem você não é, porque você está enganando a si mesmo, né? Então são muitos que deixam, que reclamam de Deus, como aquele povo, em face das orientações do profeta Malaquias. Assim também hoje, as pessoas deixam a comunhão da igreja, deixam de se reunir com os imperfeitos e se afastam do Senhor Jesus Cristo. Que nós não assim procedamos, mas que nós, mesmo em face das nossas imperfeições, estejamos sempre juntos com a igreja de Deus, sempre juntos neste local, junto com a igreja de Gisele, junto com os irmãos, esperando sempre na misericórdia do Senhor. Tá bom, irmãos? Fiquem firmes, nada de recuar, seus Silas, nem um passo atrás. Vamos em frente, porque Canaã é logo ali. Virou a esquina, nós vamos chegar. Estamos no limiar da terra prometida. Não é o momento de desistir, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, Deus guarde e Deus proteja. Feche os vossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Senhor, tira de nós essas ansiedades pelo imediatismo das coisas que são impostas a esta geração. Se as coisas não acontecem como nós queremos, Senhor, que nós possamos esperar em Ti com paciência. Assim como o Senhor tem paciência conosco, Senhor, na hora da purificação, na hora da tribulação, Senhor, na hora da lavagem da roupa, nos dá força para ficarmos firmes, Senhor, na Tua presença, como homens e mulheres de Deus. Senhor, nos ajunta, faz o ajuntamento para vencermos, Senhor, junto com a Tua igreja, porque sozinhos não chegaremos a lugar nenhum, precisamos, Senhor, do outro. Que nós venhamos a entender isso, como Tiago vai bem explicar isso no capítulo 5, versículo 16. Confessando uns aos outros as vossas fraquezas e orando uns pelos outros. Senhor, fica com esta igreja, fica com o teu povo, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.